E bom que no final da novela, uma daquelas mulheres más se converteu, né? Lá no presídio. Me falaram. Mateus 24, de 3 em diante. Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e fizeram um pedido, perguntaram a Jesus: Senhor, diz-nos quando sucederão essas coisas? No final dos tempos, né? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus respondeu: olha, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Preste atenção, discípulos, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Meu filho, coloque esse vídeo aí que eu separei para o pessoal assistir, antes que eu comece aqui. Preste atenção nesse vídeo aqui, queridos. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isto será apenas o princípio das dores. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros.
está havendo aqui? O que está acontecendo? Lisa, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Lisa? Me explica, por favor. O Michael estava certo, ele estava certo. Eu devia ter ouvido nele. Michael. Vigiai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Amém. É isso aí, pessoal. Cristo voltará. Antigamente era muito comum falar da volta de Jesus. Quase todas as igrejas que você ia aos domingos, se falava que Jesus voltará, Jesus te ama. Falava-se muito disso, não é verdade? As exortações aplicadas, cuidado, se preparem, Jesus está voltando, Ele vai voltar. Nossas igrejas eram recheadas de palavras assim. Os hinos eram muito relacionados com a volta de Jesus, não é verdade? Maranata, o que é Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Cantávamos muito sobre isso. Quando eu me converti, no dia 12 de março de 85, existiam aquelas músicas que estavam no auge. Cristo vem me buscar, Cristo vem me buscar, para o céu me levará, ao toque da trombeta escutar. Tinha aquela outra, então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Existia várias outras músicas. Esse hino que nós abrimos o culto hoje, 525, qual foi o hino, pessoal? Já refúgio a glória eterna, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, não seguirão, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Como é lindo. Tem um outro hino também que eu gostava demais. A Vitória até disse assim: pai, eu cantei lá na escolinha, lá na salinha. O rei está voltando. Quantos lembram desse hino? Tu lembra, né, Jairo? Né? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O mercado está vazio, né? Seu trabalho já parou, né? Se fosse nos dias de hoje, o baratão está vazio, né? Não é verdade? Seu trabalho já parou. Cadê o Wilson? Juraci, né? Sumiram. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá do campo já cessaram o seu labor, o seu trabalho. Sai a última notícia no Jornal Nacional: é a volta do Senhor. Jesus está voltando, igreja amada.
Jovens, Jesus está voltando. Adolescentes, Jesus está voltando. Maridos e mulheres, homens e mulheres que estão aqui, Jesus está voltando. É isso que as igrejas cantavam antigamente. Eram isso que as igrejas pregavam antigamente. Né, Alda? Fala. Exatamente. Que fala também muito da volta de Jesus. E quantos estão fazendo parte das nossas vidas, esses hinos, essas palavras, pastores lá de trás, que falavam constantemente. Deus quer restaurar hoje aqui o primeiro amor de muitas pessoas. Deus quer arrancar de dentro de muitos que estão aqui muita coisa contemporânea que tem sujado o nosso ser. E Ele quer limpar novamente. Ele quer trazer uma limpeza, lembranças. Ele quer renovar o teu primeiro amor. Para muitos que estão aqui, Deus quer fazer isso hoje. Eu vejo muitos que estão cansados. Os anos se passaram. Fomos deixando de lado de cantar essas melodias. Fomos deixando de lado de ouvir essas palavras. E após tudo isso, o Brasil começou a viver momentos novos, momentos inesperados, uma nova liturgia, novos cânticos, os cânticos mais congregacionais. Daí começaram a surgir ministérios independentes, crescimentos de igrejas, vitórias, conquistas, multiplicações. Os cânticos mudaram. Agora, queridos, se canta apenas hinos de prosperidade. As nossas mensagens agora passaram a ser mensagens ultras motivacionais. E as coisas têm mudado. A juventude tem vindo para a igreja. Agora, esse outro extremo gera uma preocupação. O desequilíbrio. Não se canta mais os hinos hoje em dia. Não se prega mais que Jesus vai voltar. Queridos, temos que conquistar essa terra. Temos que tomar posse da herança que Deus nos deu. Mas também temos que pregar a volta de Jesus. Porque a igreja é um instrumento de Cristo para trazer cura, para trazer libertação, para trazer prosperidade a todos. Mas também a igreja é um lugar de referência. A igreja é um lugar de restauração para levar as pessoas até Jesus, para que seus nomes sejam arrolados, escritos no livro da vida, para quando a trombeta tocar, para quando o sinal vier, para quando a ordem de Deus soar, a sua igreja for arrebatada. Cada um de nós possamos nos encontrar inscritos nesse livro da vida. E não vamos ser como esse vídeo, que a maioria saíram, mas ficaram apenas alguns, inclusive com as Bíblias nas mãos. Segurar a Bíblia não salva ninguém, não leva ninguém para o céu. Eu estou trazendo essa palavra para você meditar nela hoje, para você reavaliar os seus princípios diante desses sinais. O texto que nós acabamos de ler, vários sinais têm acontecido e vão acontecer. Guerras, rumores de guerras, um matando o outro, traição uma atrás da outra, homicídios. Gente, nós nunca tivemos tão perto do caos como nós estamos hoje. As cidades estão violentas demais, muita violência, muitos crimes. As cadeias públicas não têm mais lugares. A coisa está difícil. O país, os nossos países são sinônimos de corrupção.
Os nossos hospitais, você entra nesses hospitais, você vê cada coisa alarmante. A nossa situação está difícil. Os homens responsáveis por fazerem as leis do nosso país estão embreados e perdidos no meio do interesse próprio. Muitos líderes espirituais que têm se levantado para apregoar o ano aceitável do Senhor têm se perdido pela busca do interesse, do dinheiro. Agora mesmo nós vimos um pastor que se dizia pastor, que entrava nos presídios, foi preso, foi para a mídia. Quantos estão assim, se valendo por passar por um ministro do Evangelho para adquirir dinheiro? Tudo isso são sinais, e Jesus disse aos discípulos: é necessário que isso aconteça, não se escandalizem. E diante de tudo isso, nós não podemos deixar de crer que um grupo remanescente permanece. Nós não podemos deixar de crer que uma igreja viva e eficaz permanece. Nós não podemos deixar de crer que no meio de tudo isso, Jesus olha para nós. Jesus preserva o seu remanescente. E eu e você precisamos fazer parte desse remanescente para trazer de volta os valores do reino de Deus e apregoar um ano aceitável do Senhor. Eu quero dizer, vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus. Ele está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai levar esse grupo, essa igreja separada. Não importa a tua cor, não importa o teu credo, não importa onde você trabalha, não importa a tua idade. O que importa é que se você aceitou, se você abriu o seu coração e deixou a luz do céu entrar, o teu nome vai estar escrito no livro da vida, e você vai ser salvo no nome de Jesus. Temos que tomar cuidado para não irmos aos extremos. Primeiro, tudo era a volta de Jesus. Ninguém se podia assistir um jogo, ninguém podia botar uma calça comprida, uma mulher não podia botar uma calça comprida, porque ia para o inferno. A igreja não precisava trabalhar, a igreja não precisava conquistar, construir. Temos que ficar deitados esperando Jesus voltar. Eu não vou fazer mais nada, absolutamente nada na minha vida. Esse era um extremo que a igreja estava vivendo. O outro extremo é pensar que Jesus nunca vai voltar. Isso está muito distante, isso é conversa de pastor velho, antigo. Isso é caretice. Eu não vou estar aqui para ver mesmo. Cuidado, isso também é extremo. E os extremos levam a gente para o inferno. As pessoas estão desacostumadas de estudos bíblicos. As reuniões de orações eram as menos frequentadas. Mas graças a Deus, tudo isso está mudando. Tudo isso está acabando. Eu pelo menos estou profetizando isso aqui. Jesus falou de uma igreja muito melhor do que essa. Jesus falou de uma igreja que não tem briga, de uma igreja que não tem interesse próprio, de uma igreja tremenda, uma igreja que ama, uma igreja maravilhosa. Lá em João capítulo 14, de 1 a 3, o próprio Jesus falou da sua volta. Ele disse para os seus discípulos e para todos aqueles: escrevam. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Olha só, na casa de meu pai, essa é a igreja nova. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está lá, limpando os quartos.
Jesus está lá, colocando colchas novas naquelas camas. Ele está lá preparando uma espada brilhosa para colocar em tuas mãos. Está ornamentando os céus para te receber, para receber a sua igreja maravilhosa, amados. Os anjos também falaram da volta dele em Atos capítulo 1, de 10 a 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Ele está dizendo: esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E eu quero dizer que Jesus vai voltar. Creia nesta palavra, igreja amada. Pregue isso para os seus filhos. Pregue isso para os seus colaboradores. Não somente os discípulos, os anjos, mas os apóstolos também falaram da volta dele. Mateus 24, 37 em diante. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo um moinho, será levada uma e deixada a outra. Aí vem um alerta: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília de noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia, igreja. Isso aqui serve para solidificar, isso aqui serve para consolidar, para você voltar a pensar, a viver os princípios de Deus, a fazer você a repensar nos teus valores. Eu te dou um conselho: leia, estude a palavra, memorize versículos. Aquele que busca mais o espiritual, aquele que vive a dimensão do Senhor, aquele que busca os preceitos do Senhor, aquele que medita de dia e de noite, o Senhor entrega não somente as coisas espirituais, mas também as materiais. Te acompanharão sim, porque as bênçãos correm atrás do espiritual, daqueles que são fiéis ao Senhor. E aonde este colocar as suas mãos e a planta dos seus pés, tudo vai prosperará. É o que diz o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta no conselho na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nele ele medita de dia e de noite. Tudo que ele faz, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, ao cheiro das águas brotará, a sua folhagem não murcha, e tudo o que ele faz vai prosperar. As suas conquistas, elas vão vir. Porque as bênçãos, elas foram liberadas para mim e para você. E todas essas conquistas vão serem transformadas nas mãos de Deus, para nos servir. E você vai obter o melhor dessa terra. Tem pessoas que ficam pensando que o mundo é só aqui. Tem pessoas que ficam pensando: a vida é só aqui, eu vou me lascar de trabalhar. Não, amados, isso aqui é uma passagem.
Isso aqui é passageiro. Para onde nós formos, para onde nós vamos, as ruas serão de ouro, o meio-fio e as calçadas serão de cristal. Lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá ira e nem cólera, lá só vai haver o amor. Nem a fé e nem a esperança, porque lá não vai ser necessário. Por isso que o amor é maior, acima de tudo e de todas as coisas, queridos. Olha o que diz na primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, de 13 a 17. Ele disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor dos exércitos. Oh glórias! Vamos viver isso. Esta é a viagem. Esta é a viagem. É para mim e é para você. O seu passaporte está carimbado. Aleluia, amados. José tinha um sonho. Qual que era o sonho de José? De ver a terra prometida. Assim como o meu e o teu sonho é de ver um dia a terra prometida, os céus. E José disse assim: olha, quando eu morrer, vocês pegam meus ossos e levam, enterram na terra prometida. José sabia o que estava dizendo, conhecia a palavra. E os anos se passaram. Moisés recebe uma ordem de Deus de levar o povo para a terra prometida. Josué e Caleb receberam aqueles ossos e com muito carinho conduziu aqueles ossos com aquelas pessoas. No final da história, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Moisés representa a lei, e a lei não entra na terra prometida. Por que Josué entrou na terra prometida? Porque Josué significa salvação. O nome Josué vem do nome Yeshua, é o mesmo que salvação. Portanto, na terra prometida só entra aqueles que estão salvos. Por isso, você que está aqui nessa noite, você precisa abrir o teu coração, renovar os teus votos, as tuas alianças, para que a tua vida seja entregue nas mãos do Senhor e você encontre na terra prometida, para que você entre nos céus de uma vez por toda, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E diz a palavra, amados, que os ossos de José foram enterrados ali na terra prometida, ali perto da terra de Siquém. E diz a palavra lá em Mateus, lá em Coríntios, quando Jesus foi preso, mataram Jesus, crucificaram Jesus, no terceiro dia, diz a palavra que Jesus ressuscitou. E no momento que Jesus ressuscitou, diz a palavra que os mortos ressuscitaram. E eu pergunto para você, José viu ou não viu a terra prometida? Porque os ossos de José ressuscitaram. E assim será. Se você morrer antes de Jesus voltar, saiba de uma coisa: quando a trombeta tocar, você vai ser arrebatado também. Você vai ser ressuscitado também. É o que diz a palavra do Senhor. Você vai ver aquele que estendeu as suas mãos para todas as pessoas caídas. Você vai ver aquele homem da mão furada, aquele homem que pregaram na cruz. Você vai ver aquele Senhor que te amou sem restrição. E naquele momento haverá o casamento. A noiva do Cordeiro se encontrará com o noivo. As portas se abrirão
e aqueles que estão preparados vai ter um encontro com o noivo celestial. Não perca esta visão, não perca a visão celestial, a visão do eterno, a visão desse dia tão glorioso que vai acontecer, amado. Enquanto a grande tribulação vai estar acontecendo aqui na terra, a amada igreja do Senhor vai estar em noite de núpcias com o seu noivo, recebendo os galardões. Igreja amada, aí ele vai de um por um dizer assim: você, filha minha, Cláudia, entra aqui no gozo eterno. Cícero, entra aqui, meu filho, no gozo eterno. Entre, de um por um. E você vai entrar e vai estar recebendo os presentes, os galardões. Não deixe a sua vida presa somente aqui nesses valores. Isso não vale de nada. Ah, pastor, eu quero ter tudo nessa vida terrena. Não, nem tudo você terá. Não perca o que Deus tem para você, meu amado. Não perca o que Deus tem para você, minha amada. O diabo coloca tantas coisas como prioridade para nós, tantos valores. O diabo coloca tantas corridas diante de nós, que vão dar acesso às prosperidades, ao dinheiro. Tudo isso para ficarmos presos aos prazeres momentâneos. Tirando você de ficar apegado naquilo que é eterno. E aí você passa a ficar apegado naquilo que é momentâneo, que vai desaparecer. E aí? O que adianta essa corrida sua? O que adianta esse desespero seu? Meu amigo, se tu amanhecer e na tua despensa não tiver feijão e arroz, vá para os pés do Senhor. Entrega tudo a Ele, confia nele, o mais Ele vai fazer. Se o meu Deus não é capaz de colocar um feijão e arroz dentro da tua despensa, Ele é capaz de quê? Ele é capaz de quê? Se preocupe não, amado, a faculdade do seu filho. Se preocupe não, amado, com um pé de meia que você está lutando tanto para conseguir esse pé de meia. Ele não quer te dar, não é só um pé de meia. Ele quer te dar, é tudo. É tudo. Mas você fica se perdendo atrás dessa corrida, se desgastando, feito louco. Tem pessoas que entram para a faculdade, não perde um dia, fica doido. Mas na hora de vir para a igreja, não vem. Porque o meu compromisso com a faculdade é muito maior do que o meu compromisso com as coisas de Deus. As pessoas não têm levado a sério a vida com Deus. Homens e mulheres que estão congregando, que se dizem homens de Deus, estão brigando, estão sonegando, estão xingando, estão maltratando as pessoas, estão se perdendo nos valores da vida. E com isso, a sua salvação está indo para o ralo. O crente perde sim a salvação. E aí, meu amado, a sua vida vai ficar como exemplo para muitos. Homens que eram abençoadíssimos, mulheres, narrados na Bíblia Sagrada, e que deixaram o Senhor Jesus, que deixaram por alguma coisa, alguma satisfação momentânea. As pessoas andam atrás de satisfação. Eu não estou precisando daquela calça, mas eu quero adquirir aquela calça porque tem uma marca. E aquela calça fulano de tal usou ela. E as pessoas estão atrás de satisfação. E depois essas pessoas perdem a sua alegria, perdem o seu brilho, o motivo de viver. Nós fomos lá em Carolina, eu, Cícero, pastor Juvenil, levar a Vanessa,
a sua família extensa lá, as suas tias. Amados, que coisa terrível nós presenciamos ali. Um bairro terrível, perigoso, uma banda de uma casinha, aquela bagunça, aquela coisa toda. Eu fiquei com dó de deixar aquela menina ali. Os atributos da família estão sendo ignorados. Ninguém está aí com a família. Hoje é matar, roubar, é drogas. Amados, precisamos. Eu falei, como é que faz para trazer essa menina para morar aqui? Não tem lugar. A dona da casa tem 1, 2, 3 filhos lá, o marido, e ainda um irmão que está lá, num quarto e numa sala. Falei, se isso faz o orçamento de quanto vai custar para nós fazer uma puxada aqui nessa casa. Se preciso for, nós vamos fazer isso. Não sei. Eu fui lá, não tinha dinheiro para ir, mas Deus supriu o dinheiro para ir. E assim como Deus supriu aquele dinheiro para a gente ir ali em Carolina e voltar, Deus vai suprir o dinheiro na sua vida. O que você precisar para o teu sustento, Deus vai suprir. Portanto, não se preocupe, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Pega essa tarde, pega essa manhã que você tem de folga a semana, vá falar de Jesus. Fale que Jesus está voltando, reúna os seus funcionários. A Bíblia diz, aqui em Tessalonicenses 4, consolai-vos uns aos outros. Console. Diga para quem está passando lutas e tribulações, fique firme, meu irmão. Fique firme, minha amada. Porque a qualquer momento Jesus poderá tocar a sua trombeta. A qualquer momento, eu não sabia que essa trombeta ia ser tocada hoje à noite. E nós temos o costume aqui que todas as vezes que essa trombeta é tocada, nós nos ajoelhamos para adorar o Senhor. E no momento que essa trombeta foi tocada, assim podia ser a volta do Filho do Homem, amado. E você estaria preparado para subir? Para estar com Ele? A qualquer momento podemos partir para essa terra distante. A igreja poderá ser arrebatada a qualquer momento. Então, enquanto você pode, faça o que você tem que fazer. Semeia, construa, pregue, evangelize. Faça isso. Todo e qualquer show, meu amado, que você trouxer nessa cidade, não perca as oportunidades. Pregue Jesus para as pessoas. Fale do amor de Deus. Faça a obra de Deus aqui nessa terra da forma que Deus te chamou. Incentive, conquiste, contribua com os programas de rádio e televisão. Faça da tua vida uma vida útil para Deus, algo que alegre o coração de Deus. Faça das suas conquistas degraus para outras pessoas subirem para a eternidade, para o céu. Isso é maravilhoso. Faça dessas conquistas exatamente isso. Se Deus te deu uma empresa maravilhosa, faça isso. Se Deus te deu condição financeira, faça isso. Contribua, semeia. Ah, mas nós estamos em crise, não tem problema. Nós estamos em Cristo Jesus. Deus vai suprir. Creia nos milagres de Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 51, 52. Lá fala que nós temos que nos transformar. Nós seremos transformados e todo olho verá. Aleluia. Todo olho verá quando nós formos arrebatados. Amado, diga para o Senhor nessa noite: Senhor, me revista. Quero viver uma vida reta diante do Senhor. Quero viver uma vida santa e digna diante dos teus padrões, diante da tua palavra. Imagine você fazendo uma viagem de avião. Você entrou no avião grande, seguro, e de repente você ouve uma voz, a voz
do comandante dizendo: pouso autorizado. E de repente, tudo se acabou. Aquele avião caiu e morreu todo mundo. Vocês lembram de várias tragédias nesse sentido? Pouso autorizado. Você já está lembrando dos teus filhos? Você está lembrando da sua esposa? Das pessoas que você vai reencontrar? Muitos dias você estava fora de casa e de repente o avião não consegue parar, colide com algo na sua frente, explode, todos morrem carbonizados. Eduardo e Fabiana saíram ontem, viajaram a noite toda para Goiânia, porque perdeu um sobrinho de 19 anos, foi ver a namorada em Morrinhos, entrou debaixo de uma carreta, morreu, 19 anos de idade. Será que era crente ou não? Se for crente, está num lugar de descanso, esperando esse dia glorioso acontecer. Se não for crente, está no Hades, no Sheol, sendo atormentado. A verdade é essa, e tem que ser dita. Vai ser assim, no abrir e fechar de olhos. Muitos falam: eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que estar junto com os irmãos, eu tenho que ir para o céu. Então, igreja amada, se prepare, feche as brechas, fique mais sensível com a vida, não perca tempo. Você está se acabando de construir, as tuas forças estão se esvalindo, não vale de nada isso. Se Jesus voltar hoje, vai ficar tudo, se você for. Fique mais sensível com a vida. Ore pelas pessoas que você mais ama. Jejue pelos seus filhos. Fale do amor de Deus para os seus empregados. Olha o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós vamos chegar um dia diante do tribunal de Cristo. Você já pensou? Você já pensou isso? Você lá diante do tribunal. Rafael vai chegar diante do tribunal lá, e Satanás vai acusar ele. Você me seguiu por muitos anos, você fez isso e fez aquilo, você deixou de falar do amor do teu Deus, você não foi para a igreja naquele dia, você falou mal do seu pastor, você fez isso, você fez aquilo. Satanás está acusando ele, e não cansa de acusar. Você não presta, você merece estar aqui, você está condenado, eu te conheço. Terminou, aí entra o homem de branco, o nosso advogado. Levanta a mão. É mentira. Esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Ele batalhou, lutou. Quantas vezes não tinha dinheiro para ir para a igreja, mas foi. Quantas vezes foi censurado, quantas vezes foi pressionado, mas permaneceu no meu caminho, preservou a sua fé, guardou o meu amor. E eu quero dizer diante de todos que Rafael está salvo. Eu aprovo a sua salvação. E aí ele vira para o pai e diz assim: pai, eu amo, ele é um filho aprovado. Aí Deus diz assim: pois entra no meu gozo eterno. E assim vai ser de um por um, de um por um, diante desse tribunal.
É por isso que temos que estar bem com Jesus. João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias, glória a Deus. Quando Jesus fala assim, em verdade, significa que Ele já falou muitas vezes, verdades que foram ditas no Antigo Testamento e foram confirmadas no Novo Testamento, e que poderão ser repetidas ainda, muitas e muitas vezes ainda. Está carimbado, está chancelado, está confirmado, é isso. É por isso que você tem que estar bem consigo, com Deus, com a sua igreja, com as pessoas, com a sua palavra. Desvencilhar de tudo aquilo que te aprisiona. Você tem que sair fora dessas prisões. Por isso é que você veio aqui hoje à noite. Porque você está aqui hoje à noite. Porque este é o alvo. Você precisa de um advogado junto a Deus. Você não está só. Você que está aqui hoje afastado do Evangelho, você que está aqui hoje cansado, sobrecarregado, Ele te trouxe aqui hoje. Ele reuniu os seus caçadores, como diz em Ezequiel, e trouxe cada um de nós para estarmos aqui. Sabe por quê? Porque Ele deseja passar a eternidade com você. Ele deseja passar a eternidade com essa igreja, comigo e com você. Agora o inimigo está fazendo de tudo para que os teus olhos estejam sempre fitos e voltados para essa terra, para estes valores, para o dinheiro, para o interesse próprio, para o status, para a saúde, para a satisfação pessoal. O inimigo coloca todos os dias, arma tramas e mais tramas, para que você fique encantado, entorpecido, para que você se engane, perca o caminho do céu. Você sabe por que ele faz isso? Porque ele já está condenado. Ele, Satanás dos infernos, já foi julgado. Portanto, quando ele se levantar para te acusar, vire para ele e diga assim: para você está reservado o lago de fogo com enxofre. Esse é o teu caminho, Satanás dos infernos. Eu sou um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e a minha fé não tem prazo de validade. Enquanto vida eu estiver, enquanto a trombeta não tocar, eu vou estar servindo o meu Deus, independente de qualquer situação e circunstância. Eu sou do Senhor e eu vou passar a minha eternidade com Ele. Aleluia. Agora Deus te leva da morte para a vida. E eu te digo que não há mais condenação para você. A Bíblia diz lá em Colossenses 2 que o escrito de dívida que estava contra nós foi cancelado. Jesus cancelou. Ele virou assim: qual é o preço que você quer para largar a vida do João? Eu quero o teu sangue. Pois não, ele foi lá e derramou o seu sangue, e o João foi liberto. Satanás vibrou: conseguimos o sangue de Jesus. Cadê aquela promessa? Aquela promessa lá de Gênesis 3:15, que Deus entregou aquela maldição para mim, que a igreja ia me ferir, ia me vencer. Está lá, festa no céu, pancadão no inferno. No céu não, no inferno. Para todo mundo de repente, assim como a trombeta vai soar a qualquer momento. Todo mundo para. O que foi? Todo mundo olha para as portas, como diz o Salmo 24. Abra as portas e os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Que venha o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso nas batalhas. Entra Jesus com o seu exército,
e todo o inferno não consegue nem virar para olhar para Jesus. Quem é esse? Quem é? Quem é esse que entrou aqui? E Jesus entra, dando aquelas passadas de vitorioso. Isso no inferno. Quem é? Aí um diz assim: as suas roupas são brancas, os seus cabelos são brancos como a neve, a sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem é? É Jesus. Mas ele não estava morto? Ele está vivo. Jesus vai lá e fala: Satanás, me entrega a chave da morte em minhas mãos. E junto com essa chave eu quero todos os casamentos que você desfez. Eu quero todos os prejuízos que você cometeu. Eu quero todas as enfermidades que você promulgou na terra. Eu quero tudo aquilo que você estabeleceu na terra. Me entregue aqui agora. E Jesus sai. E aí em Efésios diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele entregou essa chave. Não foi na mão de Gabriel e nem de Miguel. Ele entregou essa chave nas tuas mãos e nas minhas mãos. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam mais contra a igreja. E tudo aquilo que a igreja ligar na terra terá sido no céu. E tudo aquilo que ligar no céu terá sido ligado na terra. Porque a igreja agora tem poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mesmo que beber alguma coisa, mas não vai lhe causar dano. Porque o Senhor Jesus Cristo está com a sua igreja. A unção de Deus está conosco. Por isso você tem poder para ir a todo mundo. Ir e fazer discípulos de todas as nações, pregando o evangelho a todos aqueles, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mesmo que alguém se levante contra você, mesmo que venha enfermidades, mesmo que venha rumores de guerra, mesmo que venha críticas, mas saiba de uma coisa: Deus está contigo. Deus está contigo e as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Faça a obra de Deus, meu irmão. Faça a obra de Deus, igreja amada. Nenhum de nós nasceu para a perdição. Nenhum de nós nasceu para ser censurado. Nenhum de nós nasceu para perecer, para ser condenado. Nenhum de nós nasceu para ficar triste. Eu fui feito por Ele. Você foi feito por Ele. Eu fui criado por Ele. Sem Ele nada somos. Nada somos. Reveja os seus valores. Reveja por onde você está andando. Não importa se você é educado, grosseiro. Não importa se você contribui ou não. Não importa se você está com a palavra de Deus nas mãos. Não importa se seu carro tem um adesivo, Deus é fiel. Não importa aquele culto que você foi a domingo passado. O que importa é que nesse momento o seu coração está marcado pelo amor de Deus. E que se a trombeta tocar hoje, você será arrebatado. Jesus voltará, amado. Você pode estar dizendo: pastor, me perdi. Pastor, eu estou só. Pastor, eu estou cansado. Pastor, a minha alegria está indo pela enxurrada. Eu não tenho mais chances. Eu já fiz muitas coisas erradas, pastor. Estou abandonado. Eu estou sem dono. Estou só, sem ninguém. Eu quero te dizer uma coisa. Você foi comprado por duas vezes. Primeiro, quando Ele te criou, Ele foi comprado através do amor. Ele te deu vida e vida em abundância. Você caiu, pecou,
se voltou contra Deus. E ele passando por aquela rua, viu você numa vitrine, exposto novamente à venda. Você foi usado. Você está lá com uma marionete. E ele parou, olhou para você. Quanto que vale esse que está aqui? E ele foi lá e pagou pela segunda vez a tua vida. Nós somos agora de Jesus 2 vezes. Ele quer nos comprar pela terceira vez. Quando ele voltar, quando a trombeta tocar, ele quer estar comigo e com você para sempre. Para sempre. E aí se completa o ciclo da Trindade. 3 vezes Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Primeira vez ele te comprou pelo amor, através da criação. A segunda vez ele te comprou pela sua dor, através da redenção. E a terceira vez ele quer te comprar através da glorificação. A glorificação de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus, igreja amada. Eu vou descer. Eu quero dar a oportunidade para você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida hoje. E você que deseja renovar os teus votos, você vai vir aqui à frente comigo. Você vai renovar a tua aliança com o Senhor hoje à noite. E você vai dizer: eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus na minha vida. E você vai fazer isso agora. E nós vamos orar por você. Deixe Ele te comprar. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Um amor assim, tem algumas pessoas que eu vou orar especificamente. Você está preparado? Aquela cruz se entregou, o seu perdão. Eu estou convidando nessa noite, você que veio aqui nessa noite, nessa casa, você que ouviu essa palavra, você que veio de tão longe, Deus quer te abraçar. Deus está dizendo: eu te amo. No altar de adoração, Ele quer escrever o seu nome no seu livro. Quando esse dia chegar, você será arrebatado juntamente com a sua igreja. Vamos ficar de pé, por favor. Aqueles que querem renovar a sua aliança com o Senhor, vem aqui à frente. Aqueles que querem aceitar Jesus, sai do seu lugar rapidamente e vem aqui à frente. Venha receber. Aproveite as oportunidades que estão diante de vocês. Faça isso. Faça isso rapidamente. Venha. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Hoje é dia de salvação, de cura. Um amor assim o mundo não conheceu. Venha sem demora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. E dor, venha. Venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu.
Agora é a hora do perdão. Jesus, Filho de Deus, és exaltado, o seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Coloque a mão no seu coração. A glória de Deus está aqui nesse lugar, amado. Que venha o Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha buscar a tua igreja, Pai. Livre nossos filhos da corrupção, da enfermidade. Livre o nosso povo do sofrimento, Pai. Venha, Pai, sem demora. Venha, Senhor, sem demora. Venha, Pai. Ora vem, Senhor Jesus. Seja sempre Ora vem, Senhor Jesus. exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Receba. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus. Nesse momento está havendo curas. Nesse momento está havendo restauração. Tem um homem que veio aqui hoje que brigou com a esposa. Que ele está aqui, está triste, está sofrendo. Deus está curando o coração desse homem. Deus mostra o teu coração, Pablo. O inferno está se levantando contra o teu casamento, porque agora você fechou uma brecha. E o diabo não está satisfeito, está pressionando, mas fique firme. Ao chegar em casa, eu não sei o que aconteceu, mas Deus está me mostrando. Ao chegar em casa, ame a sua esposa, perdoe-a, diga que ela é especial, fale para ela se preparar. Rihamani halas, Shihalamas, Lila Leia, Irmã Antônia, José Roberto, venham aqui, amados. Deus mostrou vocês carregando uma carga pesada. Uma carga pesada. Eu vi vocês entrando com uma carga pesada. Muito peso. Muito peso. É como se vocês estivessem mortos, carregando um peso. Mas hoje o Senhor quer renovar a vida de vocês. E o lugar onde Deus colocou vocês é o lugar onde vocês vão pregar a palavra de Deus. Deus vai entregar estratégias na vida de vocês. Deus está tirando todo o peso, filho.
todo o peso, filho. Tu és separado do Deus vivo. Deus te ama, meu filho. Deus tem grandes planos através de você. Grandes planos através de você. Eu te levei para aquele lugar. Foi para você amar aquelas vidas e falar do meu nome ali. Deus, derrame a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Oh, Lilaleia. Eu vejo uma mão entrando no teu coração agora e arrancando com um pano. Teu coração estava muito cheio de uma crosta. E aí essa mão arranca essa sujeira. Você está carregando uma carga que não é sua. E Deus manda te dizer nessa noite: filha, me entrega esse peso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu quero te aliviar. Eu quero te aliviar. Eu quero te aliviar. Tiago e Andréia, reúne os seus colaboradores. Deus tem se alegrado. Deus tem se alegrado quando trouxe vocês para cá, porque a palavra dele está sendo semeada. Está sendo semeada. Aleluias. Marcelo, Tiago, Deus tem agradado. Deus tem agradado. Continue falando do poder dele. Vocês que estão aqui, orem comigo dizendo o seguinte: Paizinho de amor, eu abro o meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu renuncio todos os pecados. Eu lanço sobre ti, sobre a tua cruz, todas as minhas falhas, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me deu vida, o Senhor me comprou com o teu sangue. E eu quero, Senhor, te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Se a tua trombeta tocar hoje, pela tua palavra, eu irei contigo. Aleluias. Shehamas. Deus, nesse momento, está dizendo para muitos que estão cansados aqui também, que estão embaraçados por essa corrida do dia a dia, pela dor da saudade. Deus está dizendo para você: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar-vos lugar para te receber. Aleluia. Eisenhower, dê um abraço no pastor Juvenil. Deus está trazendo uma cura no coração desse homem hoje. Deus
Ele está com muita saudade do seu filho. Deus manda dizer a esse homem: filho amado, eu supro as tuas necessidades. Eu te abraço como pai e como filho. Nessa noite, eu curo a tua casa. Vocês que vieram aqui à frente, que entregaram as suas vidas a Jesus, eu não sei quem são vocês. Eu não estou muito interessado em saber do seu passado. Uma coisa eu quero dizer: Jesus te ama, e Ele quer te dar a vida, e vida em abundância. Ele está com a sua mão sobre você, e toda arma forjada contra você vai cair por terra no nome de Jesus. Caminhe em direção ao Senhor, e você verás a glória de Deus. Pai querido, eu oro a Ti nesse momento, que o Senhor esteja curando todas as enfermidades que estão presentes no corpo das nossas vidas, que o Senhor esteja restabelecendo a comunhão, que o Senhor esteja ministrando o Teu poder e a Tua autoridade, que o Senhor esteja nos dando uma semana maravilhosa, que o Senhor esteja nos ensinando a amar mais as pessoas, a pregar a Tua palavra, a esperar a Tua vinda, a conservar a nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, como igreja estamos aqui, alimenta o Teu povo, Pai, no nome de Jesus, com a Tua graça e com o Seu poder, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados, eu quero dizer a vocês: não troque essa vida, não troque esses valores por coisa nenhuma dessa vida. Vocês receberão muitas propostas no decorrer dessa jornada, propostas indecentes, propostas maravilhosas, mas não esqueça que Jesus vai voltar, e Ele vai cobrar cada uma dessas ações. Não aceite Jesus por medo, mas por amor. Tenha Ele como seu Senhor e como seu Salvador, no nome de Jesus. Amém, amados?